E aí, galera, boa noite a todos. Como vocês estão? Eu imagino que tem uma galera ainda assistindo aí. A gente vai esperar um pouco a galera entrar, a gente vai aguardar um pouco você entrar, se acomodar na nossa live. Peço que você fique bem à vontade. A gente agradece a sua presença aqui. Desde já, uma boa noite a todos. Queria já lembrar vocês do álcool gel de vocês. A nossa já está aqui já, a gente está se cuidando aqui, se higienizando certinho. E a gente queria te convidar para você interagir com a gente nessa live, mandar perguntas, pedidos de oração. A gente tem uma equipe separada, preparando tudo certinho para a sua pergunta chegar aqui para a gente. E desde já eu quero convidar você também a abrir o seu coração e fluir com a gente. Junta a sua família, seus pais, seus filhos. Independente de onde você está, independente do seu estado, do seu país. A gente está sabendo que tem uma galera nesse momento assistindo a gente lá da Flórida, que é a Manu e o pastor André. Desde já um beijo para todos vocês, a gente ama vocês, o coração está muito apertado de saudade. E galera, a gente está aqui com o nosso pastor Sérgio Baldino, pastor presidente da nossa igreja, a Comunidade Profética Vivendo em Triunfo. E para quem não me conhece, meu nome é Lucas Baldino, eu também sou um dos membros dessa igreja. E a gente está muito feliz com a tua disponibilidade nessa live. Para quem não sabe, a gente está passando um período meio delicado na nossa nação, quer dizer, no mundo, né? E acabou que a gente, por medidas de prevenção e de prudência, nós decidimos dar uma parada nos nossos cultos, uma suspendida rápida, mas cremos que vamos voltar logo. E a gente está usando as plataformas digitais para levar o culto da Vivendo em Triunfo para a sua casa. Então, nesse momento, eu queria convidar você a fluir na sua casa como se você estivesse num culto aqui nesse lugar. E você fluir com a gente, mande sua pergunta. Você que entrando na live, manda uma mensagem com o seu nome, da onde você está falando. A gente quer te conhecer, quer te abraçar, quer te acolher e conversar com você, interagir com você, tá bom? Nesse momento, vou passar a palavra para o meu pai, pastor Sérgio Baldino, que vai estar falando um pouco com vocês. Boa noite, queridos, a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Sérgio, pastor presidente dessa obra. E é um motivo assim, de muita alegria em poder estar falando com você através das plataformas digitais, através do nosso Facebook, porque, na verdade, queridão, nada cala a igreja, né? As portas aqui estão fechadas, mas a internet leva aonde a gente não pode ir, mas o que for ministrado aí vai chegar na tua vida, chegar no teu coração. Como o Lucas falou, nós temos por medida de prevenção, não deixar o culto acontecer no templo, e resolvemos usar as plataformas digitais para que o Senhor vá direto ao teu coração. Nossa intenção hoje aqui é quebrar grilhões que possam estar na sua vida, na sua mente, no seu coração, onde está acontecendo um turbilhão de coisas, problemas e atrás de problemas, mas eu tenho certeza que o Deus que opera nesse lugar é o Deus que vai operar na tua casa, onde você estiver agora, e eu creio que Deus vai trabalhar de uma forma extraordinária. Queremos interagir com você, mande os pedidos de orações, venha enviar aqui para a gente, que a gente no final vai estar orando, vai estar ministrando sobre a tua vida, tá bom, queridão? Então, prepara, embarque nessa, abra o teu coração, vai ter um momento de oração, vai ter um momento de ministração, e eu tenho certeza que será uma noite marcante na sua vida, amém, Lucas? Vamos nessa? Amém, vamos lá. A gente está vendo aqui uma galera interagindo já bastante. Continua entrando, mandando sua pergunta. A gente quer te conhecer. Mas vamos começar aqui com uma pergunta para o nosso pastor. E a primeira pergunta, pastor, nesse momento tão delicado que o mundo está vivendo, esse momento de uma pandemia, onde está envolvendo uma crise mundial, onde países de primeiro mundo estão vivendo algo na qual nós nunca imaginamos ver, como o senhor acha que a igreja precisa se posicionar em meio a essa crise mundial, a essa pandemia? Como o senhor acha que deve ser o posicionamento da igreja, o posicionamento correto da igreja mediante a isso? Lucas, primeiro ponto, nada do que está acontecendo hoje foi deixado de ser anunciado. A gente sabe que com o passar dos tempos haviam fome, peste, epidemias. A palavra já nos relata isso,
Só que a gente acha que a Bíblia nunca ela vai estar em dia nas atualidades. Foi coisa do passado, foi coisa de quem viveu no passado. Bem, chegou o tempo da gente passar uma dessas profecias, que essa é a pandemia, que é do coronavírus. O papel da igreja é o mesmo papel que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. É estar de braços abertos para receber o que está acontecendo nessa terra. Ou seja, a igreja precisa estar de braços abertos, porque nós temos a palavra de vida eterna. Entendeu? Então, a igreja ela só precisa ser igreja nesse momento. No caso, no mundo espiritual. Sabemos que pessoas irão procurar as igrejas, pessoas vão procurar pessoas de Deus realmente, que tem uma palavra de cura, que tem uma mensagem, que tem uma ministração. Porém, em contrapartida, o que a igreja deve fazer também é seguir as ordens das autoridades constituídas por Deus nessa terra. Então, o momento da igreja, se é para ela estar reclusa, se é para ela estar em casa, se é para ela estar junto com a sua família, evitando a movimentação, a aglomeração, a igreja precisa ser inteligente, que esse momento nós iremos estar reclusos, porém nós não estaremos inutilizados. Podemos ser profetas e devemos ser profetas nessa hora do caos. Só que não vai ser dentro da igreja. Vai ser sobre as plataformas digitais, vai ser através do seu WhatsApp, vai ser através do seu Facebook, ou seja, vai ser até mesmo através do contato que você tenha com alguém, que você de repente ainda continua trabalhando. A igreja precisa continuar sendo igreja, lugar de cura. E nós somos a igreja. Lucas, nós chegamos aqui, nós temos mais de 3 aqui. E em meu nome me farei presente. A Bíblia diz isso, ele está presente aqui. E também está presente sobre a casa daqueles, porque mesmo que ali esteja 1, aqui tem 3, e nós estamos enviando o Senhor, através dessa via, dessa live, para essas vidas. E eu creio que for ministrada aqui a cura. Então a igreja, quando a gente for embora daqui a pouco, essa igreja vai ficar fechada e vai ser só um templo. E Deus não vai habitar aqui, porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, mas a igreja somos nós. E nós esquecemos e convidamos, esquecemos e achamos que o milagre só acontece no templo. O templo é um lugar de encontro, de coinonia de Deus, onde a unidade, ela atrai a presença de Deus e Deus se manifesta. Mas a igreja somos nós. Então, você fez uma pergunta, qual é o posicionamento da igreja? A igreja que eu estou falando aqui é a igreja templo, esse, pastor Sérgio, Lucas, Francis, Emílio, presbítero Gil, essa é a igreja que precisa predominar em ver o caos. E o resto que tem é CNPJ, é um lugar de encontro daqueles que se tornam igreja. Então a gente deve ser profeta. E o que a gente deve fazer hoje? É se guardar, resguardar. Nós temos uma palavra que foi interessante em um acontecimento, eu tenho visto muito isso aqui, e a gente tem compartilhado, mas nunca foi tão propício deixar essa palavra, Lucas, que ela se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 12, o verso 23. O Senhor iria passar com um anjo da morte sobre o Egito. E Deus foi a Moisés e anunciou a Moisés, porque Deus não deixa nada oculto, e disse assim, verso 23, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém, quando vier o sangue na verte da porta, ou seja, no umbral da porta, e ambos as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará que o destruidor entre em vossa casa para vos ferir. Na verdade, o Senhor estava dando um recado para a igreja daquele tempo de Moisés, que Moisés era o líder, dizendo, Moisés, haverá um dia que será liberado um destruidor, e mande que o meu povo, ou seja, o meu povo que eu quero guardar, entrar para suas casas e marque os umbrais da porta com o sangue de um cordeiro, para que o devorador ou para que o destruidor passe e identifique que ali tem o meu sangue e ali tem a minha proteção. Quando a gente está recluso, Deus está guardando a sua igreja de qualquer um outro mal.
Porque nós somos seres espirituais, mas também somos homens carnais. Então, como a gente deve proceder? Por dois lados, Lucas. Continuar sendo profeta pelas vias que Deus tem nos proporcionado, pelo seu telefone, pelo seu WhatsApp, ou até mesmo pelo Facebook, pelo Instagram. Você pode ser um profeta. E o outro é você estar entendendo que não é tempo de estar na rua. Não é tempo de você botar a sua vida exposta. Porque a Bíblia diz que o mal viria sobre o justo ou injusto. Então, quando Deus pediu que Moisés guardasse cada um em sua casa, é para que evitasse riscos. E Deus também não queria perder ninguém. Então, eu entendo isso, que a igreja, ela não está sendo covarde, ela está sendo prudente. E a igreja tem que se comportar assim. Porque o Senhor, com certeza, tem grandes coisas para fazer através da igreja nesse período. Amém. E, deu pane aí, filho? Deu, voltou. Então, pastor, só para, em continuidade, continuar no seu pensamento, eu acredito que uma das virtudes de uma pessoa corajosa é a prudência dela. Isso. Eu acredito que a nossa vida, tanto espiritual como material, ela precisa de equilíbrio. Porque eu acredito que na nossa vida nós temos duas polaridades: o medo e a inconsequência. Se você deixar o medo falar, ele te paralisa. Mas se você deixar a inconsequência falar, ela te mata. Então eu acredito que o posicionamento correto da igreja hoje é ser igreja, mas não dentro de uma instituição de fé. É ser igreja dentro da sua casa, é você ser igreja perto da sua família, é você ser igreja para o seu filho, é você ser o pastor do seu filho, é você ser o pastor da sua esposa. Eu acredito que durante esse período de pandemia, eu acredito que está tendo uma grande oportunidade da igreja voltar a valorizar o lugar secreto, da igreja voltar a valorizar os momentos no quartinho, da igreja voltar a valorizar os cultos com seus filhos, da igreja voltar a valorizar os momentos com a família. Boa. A gente está vivendo em um tempo onde, infelizmente, a gente tem que ficar isolado. É por um bem social, não se trata só de você, se trata da sua avó, se trata de algum idoso, se trata de algum hipertenso, se trata de alguma pessoa portadora de alguma doença grave. Mas nós temos que saber aproveitar esse momento que nós temos, seja para você se cuidar fisicamente, mentalmente e espiritualmente também. E você pode sim queimar na sua casa, por quê? Porque o véu se rasgou. Aquilo que nos separava do santo lugar não nos separa mais. Aquilo que nos separava do santíssimo lugar não tem mais como nos separar. Agora você pode sentir a presença de Deus em qualquer lugar, seja num quarto escuro, seja numa cama de hospital, seja na casa de alguém, seja numa praça nesse momento, seja no trabalho. Você pode sim sentir a presença de Deus, mas é necessário um posicionamento. E qual é esse posicionamento? A Bíblia vai dizer que eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei e cearei contigo. Se você vê, há uma questão condicional. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. O pai está aí na tua casa, batendo nesse momento, falando: filho, eu quero entrar na sua sala. Filho, eu quero entrar no seu quarto. Filho, eu quero entrar no seu banheiro. Filho, eu quero entrar na sua casa e transformar completamente a sua família. Mas é necessário você abrir o seu coração e tirar de você as amarras da religião que faz achar que a presença de Deus é limitada a essas paredes. Amém? Boa. E como continuidade desse tema, eu queria te perguntar também, pastor, como desenvolver um relacionamento com Deus fora das quatro paredes da igreja? Lucas, a oportunidade é essa da gente voltar à igreja como a igreja primitiva orava. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia diz que Pedro estava preso e foram levados ele debaixo de uma forte guarda. E a Bíblia diz que na casa de uma mulher
estava tendo um período de intercessão e oração. E a Bíblia diz que enquanto Pedro estava preso, esse grupo estava orando. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que um anjo desceu sobre aquela prisão e livrou Pedro de uma prisão onde não foi uma fuga, nada se arrebentou, nada se estourou. A Bíblia diz que tinham 4 quartetos de homens, eram 16 homens guardando Pedro, e um anjo do Senhor desceu. A teofania de Deus desceu no anjo e fez que o Pedro se levantasse, saísse diante daquela guarda, passasse pelo primeiro portão, passasse pelo segundo portão, passasse pelo portão principal. E a primeira coisa que Pedro fez, Luca, não foi fugir, ele foi justamente na casa onde estava a reunião de oração. Porque Pedro entendeu que a intercessão, ela interrompe prisões, interrompe qualquer ataque, qualquer pandemia. E Pedro foi lá, e a igreja hoje precisa voltar a esse tempo. A Bíblia nos diz no Evangelho de Mateus 6,6, que nós deveríamos entrar para o nosso quarto, fechar a nossa porta, e em secreto falar com Ele, que Ele em secreto nos responderia. Quando Deus está falando com isso, é voltar à intimidade, voltar à intercessão, voltar ao religare, porque muitas das vezes nós estamos no automático, nós temos uma vida corrida, nós temos uma vida que, se pudesse ter mais 28 horas, se fosse ao invés de 24, a gente quer muito mais, porque a gente tem muito mais coisa para se ocupar. Aí Deus permite que isso tudo venha para colocar a igreja em casa, para que volte a antiga igreja primitiva, que não poderia orar nos templos, mas oravam em casa e faziam suas orações incessantemente. Quando Paulo não podia pregar, ele levava os seus discípulos para um porão, para ensinar e para orar. Talvez nós precisamos buscar novamente isso, e talvez a grande oportunidade da igreja, você que me assiste aqui, queridão, que tem uma vida corrida, faz universidade, você que vai à academia, você que tem o teu trabalho, você que tem sérias coisas, até mesmo atributos na igreja, e não tira o tempo do teu quarto. Eu vi aquele filme, nós vimos em casa aquele filme, Quarto de Guerra. Como se ganha uma guerra? É literalmente dentro do quarto, na intercessão. E hoje, talvez, o que nós devemos fazer é voltar à igreja primitiva. Era a casa de oração. E talvez, aí está o teu quartel, é a tua casa, é o teu quarto. Reúne a tua família, reúne o teu povo. Então, eu fico em Mateus 6,6, né, que devemos aumentar a nossa intimidade, nós devemos buscar o nosso quarto de oração. Está aí uma dica para você, está aí uma dica para mim, porque isso traz relacionamento, e não só isso, Lucas, talvez seja o momento da sua comunhão com a sua família. Amém. A gente deve chegar nesse tópico aí, só para a gente adiantar. Por exemplo, hoje eu passei o dia inteiro, você estava trabalhando, estava em casa, eu, sua mãe, Elaine, o meu neto, Nicolas, Tainá e o Francis, passamos o dia inteiro. Quanto tempo a gente não faz isso por causa da nossa correria? Mas foi um dia de comunhão, foi um dia de graça, foi um dia da gente estar junto, da gente poder servir um ao outro, para a gente poder estar realmente em família. A gente sabe que aí fora o negócio veio para barulhar, não tem jeito, a palavra é essa. Mas o Senhor também tem as suas saídas, a gente precisa se atentar para isso. Amém. Então, pastor, o João está interagindo com a gente, um beijo, cara. Obrigado. Deus abençoe, João, tua vida. Ele mandou uma pergunta aqui que é muito interessante, que ele falou: e como Deus vem trabalhando em meio ao caos? João, Deus vem trabalhando em meio ao caos desde a fundação. Desde quando Adão, ele quebrou a aliança e o pecado entrou, Deus vem trabalhando sempre com restauração. A passagem que nos lembra de Noé, lembra? Deus se irou com a terra, aí Deus ia exterminar todo mundo, aí Noé se coloca na brecha,
Aí Deus vira para Noé e diz assim: tu és um homem justo. Vai vir um caos na terra. É porque a gente não estava lá, João. A gente só leu na Bíblia, mas caos já faz parte desde o início. E Deus falou assim: Noé, você e a tua casa eu vou te livrar. Mandou Noé construir aquela arca, que Noé construiu a arca. E Noé obedeceu e colocou ele e a sua família. O caos veio, ou seja, devorou tudo que estava na terra. E começou uma nova história com a família de Noé. E muitos outros caos vêm acontecendo e Deus vem trabalhando. Só que Deus quer encontrar um justo. Só que hoje não tem a ira de Deus, tem a misericórdia de Deus. Por que a Bíblia anuncia o caos? Porque a Bíblia diz que com o passar dos dias, o amor de muitos se esfriaria. Mas deixa eu falar com você, João. O amor de muitos não é de todos. Ou seja, alguém tem um coração que ama. E é através desses que não se esfriaram com o amor ao próximo, que Deus vai dar sempre o livramento no caos. Amém. É por isso que a pandemia não vai acabar com os homens dessa terra. Porque Deus vai encontrar uns como Noé, como encontrou Moisés, e muitos outros que não deixaram o seu coração esfriar. Infelizmente, João, é necessário que se cumpra as Escrituras. Mas daqui a pouco a gente vai ver que essa fase passou e o caos, Deus ainda teve misericórdia dos seus. Então, os caos, todas essas causas que vão acontecendo, o caos que vai acontecendo, se a gente olhar com um olhar espiritual, a gente vai ver a mão de Deus. Certo que o diabo se aproveita de muitas coisas, porque o dever dele veio para roubar, matar e destruir. Mas em seguida a Bíblia nos diz, em João 3,10, que ele disse que ele veio para roubar, matar e destruir. No versículo seguinte, o 11 diz assim: mas eu vim para ter vida e vida e abundância. Nós ainda podemos ter vida e abundância nessa terra, porque nós somos filhos eleitos dele. Então, João, o caos não começou hoje. E toda essa geração da genealogia atravessou vários e vários momentos difíceis, mas estamos aqui, porque a misericórdia do Senhor é infinita. Amém. E em relação a essa pergunta ainda do João, muito interessante até, eu acredito que Deus trabalha em meio ao caos com paz, porque aqueles que estão nele, em si há a paz que excede todo o entendimento. E as pessoas elas têm confundido a paz do homem com a paz de Deus. A paz do homem é uma paz onde não existe caos, mas a paz de Deus, em meio ao caos, você está feliz com a sua família, você está prosperando, você está lá firme, você está com saúde. A paz do homem, o caos se vier, ela destrói, mas a paz de Deus, independente do momento, ela permanece. Por quê? Porque a paz de Deus ela é eterna e nenhum momento vai definir essa paz na sua vida. Então Deus trabalha com paz em meio ao caos, paz que excede todo entendimento. Apesar do mundo estar uma bagunça, em nós ainda há esperança, porque em nós há a paz que excede todo entendimento. Verdade, Lucas. Eu quero também deixar uma palavra aqui, que veio ao meu coração, que é interessante, que no Evangelho de Mateus, capítulo 10, né, e o versículo aqui de número 30, o número 34, a Bíblia diz assim: não cuideis de que vim trazer a paz na terra. Preste atenção. Não cuideis que eu vim trazer a paz à terra. Mesmo porque a Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Mas ele diz o seguinte: mas vim trazer espada. Você entende? Saber manusear a palavra de Deus no teu coração nos dias de guerra, nos dias de caos. Você está entendendo? Assim, ele não veio trazer paz nessa terra, porque quando a vinda dele, por não acreditar nele, houve as dissensões, mas ele veio trazer espada. Ou seja,
ele veio trazer esse manual de vida, para a minha vida e para a tua vida. Então, você tem a espada, eu tenho a espada. Agora eu preciso ter habilidade, Lucas, e eu preciso saber manusear a espada. Você sabia que os romanos antigamente, eles participavam de um período de treinamento para usar as espadas e se tornarem os guerreiros que eles eram? Então hoje nós precisamos entender isso, entender que nós precisamos conhecer a Bíblia para a gente usar ela como espada, para derrotar as ciladas de Satanás. Então hoje, talvez a gente vive o caos porque a gente esqueceu a espada, o que ela nos orienta, o que ela nos instrui. Você está entendendo, Lucas? E essa paz que nós temos, ela excede, ou seja, transcende todo entendimento. Amém. Pastor, a gente está vendo aqui algumas perguntas, e teve uma pergunta aqui muito interessante que passou aqui, eu não estou conseguindo achar, mas uma pergunta que falava de como manter essa geração firme em meio ao caos, firme em meio a esses problemas. Quais são as artes para manter essa geração firme? Eu tenho uma. Efésios 6:10. Qualquer geração, não só essa, mas que manteve a geração passada dos apóstolos, como o apóstolo Paulo diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Meu irmão, se o apóstolo Paulo não se reveste de Efésios 6:10, no final da carreira dele, ele não dizia que tinha guardado a fé, porque eles passaram por lutas tremendas, passaram por situações terríveis, passaram perseguições que muitos aqui no Brasil não têm condição de pregar o evangelho, muito menos. Então, para essa pessoa que deixou essa pergunta, é muito interessante. Eu deixo Efésios 6:10. Eu quero deixar essa palavra para o nosso coração. Efésios 6:10, que é uma palavra para que toda geração, é um antídoto, vamos dizer assim, para toda e qualquer geração. Nós temos 123, bacana. Obrigado, gente, pela oportunidade. Vai entrar mais gente, porque a nossa intenção aqui não é quantidade, a nossa intenção aqui é nível de instrução. Claro que a quantidade, quanto mais gente assistindo, mais gente será instruída, porque a nossa intenção aqui é essa. Mas a gente tem ficado feliz. Então, vamos lá. Qual a pergunta mesmo, Lucas, que ela perguntou? Qual seria, uma saída, as formas? A geração permanecer firme. Permanecer firme, porque o importante é permanecer firme. Aí Efésios 6 diz assim, nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na sua força do seu poder. Nós estamos falando que se fortalecer na força do Senhor, não é na força doutrinária, não é na força daquilo que você acha, mas na força do Senhor. O 11 diz, revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque o que tenta abalar a estrutura de um crente é literalmente o que o diabo planeja sobre nossas vidas. Então você precisa estar revestido, saber. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e contra potestade, contra príncipes das trevas do século, contra hostes espirituais da maldade no lugar celestial. Lucas, deixa eu dar uma adenda aqui. A gente nunca vai lutar uma guerra física. Os grandes abalos que têm acontecido nas estruturas de vida espiritual de pessoas, porque era buscar uma briga pessoal de carne. Ei, nós travamos uma briga fora da terra, no céu, aquela que Daniel travou, que ele teve que orar e jejuar durante 21 dias para a resposta dele chegar. Às vezes a gente troca os inimigos, e a gente tem que ser inteligente, maduro para sair, que nós estamos no mundo espiritual há muito tempo, já saímos dessa terra, tá? Aí diz assim, portanto, tomai
toda a armadura de Deus para que possas resistir no dia mal. Agora pegou aqui pra gente bem pra caramba. Vocês veem que ele é bem animado, né? Não. Ele vai dar um pulo daqui a pouco e ficar tranquilo. Eu me empolgo, porque... Se tivesse a galera quieta com a água aqui, tô até preocupado. Eu amo a palavra do Senhor. Eu preciso instruir. Ela diz assim, ó, para que a gente possa estar firme no dia mau. Nós estamos vivendo quais dias? Maus, péssimos, dias terríveis que nós estamos passando. É aí que a gente tem que estar com a Efésios 6:10. Você está entendendo? Porque esses dias maus vão passar. Mas será que vai passar e vai me levar, ou vai passar e eu vou me permanecer firme? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para resistir nos dias maus e ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestis a couraça da justiça. Eu vou até aqui. Depois você termina de ler, para você entender como é que está a coisa. Então, hoje, para todo o tempo, para essa geração, para a geração que vai vir, Efésios 6:10 é uma das razões de nós permanecermos firmes. Porque independente da circunstância, é propósito. E quem tem propósito, ele não perde o foco pelo momento que ele está vivendo. Tem alguma outra? Vamos lá? Tem aqui do Alan. Alan acabou de mandar uma pergunta aqui bem longa aqui. Boa. Sabemos que o cristão trabalha com a fé. Então estamos sempre tendenciados a crer no melhor, sempre positivamente. Mas não podemos ignorar também que as Escrituras nos preparam para os tempos difíceis, que sabemos que já estão por vir. Então, como ser um cristão com fé, otimista e ao mesmo tempo realista, sem deixar uma coisa afetar a outra, sem deixar o realismo se tornar pessimismo e azedar a minha fé? Eu sei que as coisas podem piorar, mas como exercitar minha fé e mantê-la renovada sem me tornar um cristão pessimista em meio a tudo isso? Existe tal equilíbrio? Sim, existe, Alan, porque a fé não é um pensamento positivo, efeito de pensamento positivo. Claro que a fé ela vai te dar uma estabilidade. Você não vai ser uma pessoa negativa, porque quando você se torna negativo, você se torna murmurador. E lembra do povo no Egito, que murmurou contra Deus e pagou aquele preço de 40 anos ficar rodeando o deserto, aonde a caminhada era só uma direção. Agora, o equilíbrio eu encontro, sabe em quem? Em apóstolo Paulo. Eu encontro em apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo diz assim: soube eu ter fartura, mas soube eu também padecer necessidade. O apóstolo Paulo falou assim, ó: eu passei por duas circunstâncias e me encontro firme na fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, porém se espera. Alan, o equilíbrio você se encontra na razão do propósito que você tem com Deus. Você vai entender que nós não somos imunes às situações difíceis. Acabei de citar aqui que o mal veio para o justo e para o injusto. O que sofre o ímpio, sofre também um crente. Porém, nós temos uma fé que exercitamos ela diariamente, encontrando um equilíbrio para darmos a volta por cima e viver o tempo da esperança. O apóstolo Paulo encontrou esse equilíbrio. Por quê? Ele estava fundamentado no chamado que Deus tinha para a vida dele, na confiança que Deus estava com ele e daquilo que ele conhecia. Não de ouvir falar, mas de relacionamento que ele tinha com Deus. Era um homem que perseguia, daqui a pouco caiu do cavalo, se tornou cego. Deus manda um profeta falar com ele, ele volta a enxergar e entende que Deus é poderoso para dar a vida e tirar a vida, colocar cego e tirar a cegueira. Em meio a tudo isso, você não pode perder o equilíbrio o equilíbrio da fé. Então, quando você experimenta
o Deus da bonança. E quando você experimenta a permissão de Deus para você passar pela escassez, você vai entender como o Abacuque disse, ainda, projetando o futuro, que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, e as vacas fujam do curral, eu ainda me alegrarei. Sabe por quê? Abacuque projetava a mente dele também por uma possível dia mau, um possível dia de dificuldade. Ele não estava vivendo isso, ele disse, ainda, projeção futura. Ou seja, nós temos que entender que tudo aqui é passageiro. Nós podemos estar muito bem hoje, e amanhã poder estar padecendo. Você encontrou agora, por exemplo, até algumas horas atrás, pessoas que tinham muita saúde, hoje estão com pouca saúde, à beira da morte, até mesmo por causa do coronavírus. Mas entenda bem, queridão, a fé dessas pessoas pode muito bem reverter qualquer situação. Então, Alain, manter a sua fé é manter o equilíbrio e entender que aquilo que é para você fazer, você vai fazer. E aquilo que cabe Deus vai fazer, através da sua fé, Deus vai fazer. Amém? Tem mais uma pergunta aqui do nosso Denison, meu parceiro. Eu queria saber se eu posso responder essa. Posso? Manda. Estou aqui para isso, né, filho? Pelo amor de Deus, né? Vamos até uma água agora. Pastor, eu tenho visto nesses dias muitas pessoas que por um tempo nem lembravam de Deus. E nesse momento clamam o nome dele. Hoje em dia eu vejo o povo desesperado por clamar o nome dele. Em meio a tanto caos, Deus está dando um despertar para a galera? Fiquem na paz. Valeu, Denis, obrigado pela pergunta. Abraço, Denis. Deus abençoe tua vida, tá, filhão? Então, cara, essa questão é uma questão muito complexa de responder. Eu acredito que Deus ele não bota uma pandemia no mundo, porque quando se tratamos de pandemia, falamos de dor. E eu acredito que Deus é amor, e Deus não dá nada aquilo que Ele não tem, e Deus não tem dor. Então, eu acredito que a pandemia é uma consequência do pecado do homem, Mas Deus, Ele permite algumas coisas acontecerem nas nossas vidas. É diferente, Ele dá do que Ele permitir. Eu acredito que Ele está permitindo esse momento, sim, para trazer talvez a igreja, para a igreja voltar para o lugar na qual ela nunca deveria ter saído. Eu acredito que Ele está permitindo isso sim, para o povo voltar a clamar o nome dEle. Se eu não me engano, Heidi Baker, uma das pastoras muito influentes da nossa geração, ela fala que as pessoas, quando elas vêm para Jesus, elas vêm por algo. Eu acredito que Deus está permitindo isso acontecer para as pessoas voltarem a entender a suficiência dEle na vida delas. Boa. Eu creio que Deus está permitindo isso acontecer para as pessoas voltarem os olhos para Ele. Davi, em um determinado momento, ele fala, eu coloco meus olhos sobre o monte, da onde virá o meu socorro vem dos céus. Davi, nesse momento, ele não bota que o socorro dos céus é uma opção, não. Ele fala que o socorro do céu é a única opção. E eu acredito que Deus está permitindo algumas coisas acontecerem nas nossas vidas, algumas coisas recaírem nas nossas vidas. Eu falo isso de pandemia, mas eu falo de coisas pessoais também, para que nós venhamos olhar para o céu e falar, Senhor, somente o Senhor pode cuidar de mim. Senhor, somente o Senhor pode me curar nesse momento. Senhor, somente o Senhor pode me sarar. Eu creio que nós precisamos voltar a entender a suficiência de Jesus nas nossas vidas. Jesus, Ele é suficiente, mano, para curar a sua vida, para curar a sua vida sentimental, para curar a sua família, para transformar a tua casa, para transformar esse mundo. E eu acredito que Ele está permitindo algumas coisas acontecerem. Eu creio que essa pandemia, esse isolamento que você está tanto agoniado, eu particularmente, tem dias que eu fico agoniado quando eu fico sem fazer nada em casa, e talvez você fique assim, mas eu quero convidar você a olhar por uma outra ótica. Talvez seja Deus permitindo esse isolamento na sua vida, para você falar, nossa,
eu preciso de um tempo para o meu pai. Nossa, eu preciso de um tempo para minha família. Nossa, eu preciso de um tempo para minha mãe. Nossa, eu preciso cuidar dos meus afazeres. Nossa, eu preciso de um tempo para mim mesmo. Eu creio que Deus está permitindo esse momento acontecer para as pessoas voltarem a valorizar o lugar secreto. E no lugar secreto é que nós entendemos a suficiência dele nas nossas vidas. Então que nós venhamos olhar esse momento com uma outra ótica, com um outro visor, o outro lado da moeda, que nós venhamos olhar esse momento que nós estamos passando na nossa nação como aprendizagem. E eu não vejo o amor de Deus fora disso. Eu não vejo Deus permitindo acontecer algumas coisas e o amor dele não está envolvido nisso. Não, pelo contrário. Se Deus está pesando a mão, é porque ele ainda nos ama. O problema é quando Deus tira a mão. Para terminar, eu vou fazer uma analogia bem tranquila aqui para você entender. Uma mãe que tem um filho viciado, o que ela faz? Ela prende o filho na cama, ela tranca o filho em casa, ela amarra o filho na cama, ela proíbe o filho, ela deixa de dar dinheiro para o filho o quê? Para o filho não se drogar. Por amor, ela está permitindo algumas coisas duras acontecer na vida do filho, para o filho não praticar aquilo que não agrada a ela. E não é diferente na nossa vida espiritual. Deus permite algumas coisas acontecer nas nossas vidas, mesmo que sejam duras, mas para que nós não venhamos sair do prumo, mas para que nós venhamos voltar para o caminho certo. Lucas, só endossando o que você falou, a pergunta do Denis, dizendo que esse período de pandemia as pessoas estão correndo para a igreja, correto? Denis, isso aí não é um fato isolado só nosso, não. Eu li um livro de um pastor norte-americano, ele tem uma igreja no sul da Califórnia, Rick Denner. O livro dele é Correndo para Deus. Ele disse que a igreja dele, Lucas, lá na Califórnia, tinha por volta de quase 3.000 membros. E com o passar do tempo, abriram boates, danceteria, e abriram muitas coisas naquela cidade. E os membros deles começaram a se desviar da cidade, e começaram a se desviar da igreja e ir para os bailes. Os levitas deles que tocavam, ficavam tocando na noite, iam para a rave, muitos estavam se perdendo e morrendo por causa de guerra, de tráfico de droga. Aconteceu aquele ataque no dia 11 de setembro, onde as 2 torres gêmeas caíram. Segundo o relato dele, do livro dele, ele clamava, e ele começou a fazer os cultos da igreja dele, ele reduziu o espaço, porque era um número pequeno de pessoas, e daqui a pouco as pessoas começaram a voltar, a chorar, os cultos começaram as pessoas chorando, voltando para Jesus. Ele tinha dia que os músicos não tinham instrumento, mas não tinha músico para tocar. Então, as pessoas começaram a voltar, por isso que ele colocou o tema desse livro, Correndo para Deus. Ele disse que a igreja dele voltou, deu corpo, e as pessoas se tornaram firmes, e é uma das maiores igrejas da cidade. Por quê? Houve um caos, as pessoas tiveram que correr. Infelizmente, queridão, a Bíblia diz que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E a gente não sabe da que maneira que as pessoas vão confessar, de que maneira que as pessoas vão dobrar os joelhos, se for através de uma pandemia, que seja, mas que reconheçam Jesus. Amém? Lembrando que dentro de um caos, quando Jesus estava prestes a morrer crucificado, era um caos para a terra e a terra não sabia. Um dos ladrões que estavam do lado de Jesus falou assim mesmo: Senhor, deixe-me entrar contigo no teu reino. Jesus olhou para aquele ladrão no meio do caos e falou: hoje mesmo entrarás no meu reino. Ou seja, precisou Jesus ir para a cruz para entrar no céu. É o que eu quero deixar para a sua vida. Lê essa pergunta para a gente aí, Lucas. Show. Achei interessante. Pergunta da Camila Martins. Camila Martins, da Fonte de Água Viva, pessoas de outras igrejas. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe, Deus Camila. abençoe a Fonte de Água Viva. Pastor Eduardo. Pastor Eduardo? Pastor Eduardo, meu amigo. Estamos vendo nos dias de hoje uma imensa briga evangélica de a favor ou em contra manter as igrejas abertas ou não.
Com isso, vemos irmãos se atacando ao invés de estarmos juntos contra esse mal que submeteu ao mundo. Pastores brigando pela internet, irmãos se atacando e deixando de clamar ao Senhor por socorro. O que o senhor acha disso? Posso responder essa de novo? Posso? Eu gostaria de responder essa, mas você pode responder. Responde, depois tu passa. Valeu, obrigado. Então, vou falar a verdade. Fique em casa. Fique em casa, essa já foi a medida. Os profissionais da saúde que entendem mais de saúde do que a gente já designaram isso. A gente não quer ver acontecendo aqui o que aconteceu na Itália. E se eles decidiram isso, de nós ficarmos em casa, eu acho que nós devemos acatar. Como vocês sabem, nós paramos os cultos aqui na igreja justamente por isso. E, independente do que os pastores acham ou não, a gente não queria muito falar sobre isso. Acho que a gente só precisa acatar aquilo que o Ministério da Saúde adverte. E o Ministério da Saúde está advertindo o quê? Fica em casa. Então, acho que a melhor opção, eu acho que o melhor posicionamento hoje da igreja é nós ficarmos em casa, fazendo o nosso culto no lar, nosso devocional. E o que as pessoas estão brigando, a gente não se liga muito nisso. Nosso pastor, meu pai, ele não deixa a gente ficar muito ligado nisso, compartilhando e discutindo isso. A nossa igreja não tem esse hábito, mas a gente segue aquilo que o Ministério da Saúde está advertindo. O Ministério da Saúde está advertindo para nós ficarmos em casa. Então, acho que toda instituição de fé deveria se posicionar dessa forma. Então, Camila, deixa eu dar para essa guerra que está acontecendo aí no Facebook. Me passaram o que está acontecendo, eu acho tudo muito triste. E aí deixa eu dar uma resposta para você aqui, Camila, para você e para todos que estão ligados aqui, que estão em guerra no Facebook. Em 1 Coríntios 11, 3 diz assim, o apóstolo Paulo na sua epístola diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, Camila, quem é adulto não perde tempo no Facebook brigando, e nem alfinetando ninguém. Então, assim, que o amadurecimento chega na igreja. Beijo, Deus abençoe tua vida, Camila. Deus abençoe. O Renan, nosso líder dos jovens. Ih, Renan! Ele mandou uma pergunta que eu acho que ele errou na palavra aqui, cara, mas eu acho que o senhor deve entender. Se o senhor entender, eu vou te dar um prêmio hoje, vou comprar uma pizza pro senhor. Ó, pergunta do Renan Aguiar. Por que um vírus faz pessoas... Que palavra é essa, cara? Apostatar da fé. Eu não entendi muito bem, não. Depois pesquisa aí no Google aí a galera aí para ver se vocês acham essa palavra. Eu, particularmente... Renan, deixa eu falar uma pergunta até bem inteligente do nosso líder. Porque um vírus faz a pessoa apostatar da fé. Teria que ser pelo contrário, Renan. Teria que trazer a gente mais para perto de Deus e avivar a nossa vida através da adoração e do clamor. Porque apostatar da fé é você deixar a fé. Quando a pessoa, ela deixa a fé, na verdade, ela não deixa a fé de um dia para o outro, ela já vem longe da fé há dias. Apenas achou uma razão para questionar a Deus, para abandonar aquele que ela nunca quis andar, na verdade. Então, a Bíblia diz assim: o meu povo me adora somente pelos lábios e não pelo coração. Em tempos de coronavírus, meu irmão, eu me apego mais com Deus do que nunca. Eu faço igual Jacó. Só largo quando o Senhor me abençoar, nem que venha me ferir, mas eu quero a minha bênção. Ou seja, em tempos de vírus, só vai se afastar da fé aqueles que já estiveram distantes já há muito tempo. Ou seja, já vinha catando latinha há muito tempo e não pediu ajuda, porque se pede ajuda, não sairia da fé. Ó, a galera tá apostando aqui, eu acho que o Renan quis dizer apostasia, cara. Apostasia. Desculpa, brother. Ó, perdão, me perdoa. Mas a resposta foi muito boa. Não, a pergunta foi boa. Então, galera, continua mandando pergunta aí pra gente. Eu vou fazer a minha pergunta pro pastor Sérgio, tem que usufruir desse careca aqui hoje. Então, pastor, em meio... Desculpa, não pode custar muito, esqueci. Em meio a esse momento de caos, nós
tivemos grandes momentos da igreja no início do ano. Sim. Tivemos o Descends, tivemos estádios lotados de pessoas adorando e clamando o nome do Senhor. Eu creio e tenho a certeza que a nossa geração é uma geração de realmente a geração do avivamento. E o que o Senhor tem a dizer sobre isso? No início do ano havia estádios lotados de pessoas querendo ser enviadas, de pessoas clamando o nome do Senhor para que o reino de Deus viesse a ser estabelecido sobre toda a terra e acontecer esses fatos no meado do ano, um pouco depois. O que o Senhor tem a dizer sobre isso? O Senhor acha que é uma reação do mundo espiritual? O Senhor acha que, como alguns pastores infelizmente dizem, é um juízo que Deus está trazendo devido ao mau entendimento dessa geração? O que o Senhor acha disso? A gente queria saber a sua opinião. O que o Senhor acha disso? Lucas, no meu ponto de vista, está chegando uma grande onda de avivamento aí. E assim, Deus está levantando uma geração tremenda de profetas. Nós tivemos esse encontro do Descende, que foi tremendo, reuniu várias pessoas. Muito bom, muito bom. Dentro de um estádio. Talvez se isso acontecer, Deus é tão tremendo, que aconteceu no período do início do ano, para não vir acontecer hoje, para que não houvesse a realização desse evento, onde reuniu vários homens de Deus pregando. Está levantando uma grande geração, eu entendo. Mas, Lucas, toda ação promove uma reação, entenda bem, no mundo espiritual. Aqui, por exemplo, se eu for pegar o teu microfone, você vai reagir e segurar o meu microfone porque eu não te pedi. Fazer outra ilustração. Se eu for te dar um tapa, você vai se defender. É uma ação e depois uma reação. Nós tivemos uma ação no mundo espiritual, uma reunião de clamor, aí agora veio a reação do mundo espiritual também, em forma física, através de uma pandemia, para tirar muita gente do foco. Mas o que eu estou falando, gente, isso vai nos dar uma força tremenda. A igreja está se reunindo mais do que nunca. Há pouco tempo aconteceu uma live aqui de várias pessoas cantando aquele louvor Porque Ele Vive. Meu irmão, apartamento de ímpio cantando, ímpio adorando. Eu vi hoje, eu saí na rua rapidamente para fazer uma coisa, e uma senhora disse, meu filho, nesse período é só Deus. Ou seja, ela está declarando, não importa qual é a religião dela, ela está dizendo que só Deus pode paralisar isso. Claro que a gente entende que a ciência os médicos têm um papel importante, estamos orando pelos médicos, estamos orando pelo profissional da enfermagem que se expõe, os policiais que estão na rua combatendo a esse avanço também, que tem que ter o contato físico. A gente respeita isso tudo, claro. O presidente dos Estados Unidos já lançou um remédio que pode conter, mas a gente crê em Deus. A Bíblia diz em Salmos, de número 27, uns confiam em carro e em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Meu irmão, a oportunidade da igreja ser avivada é dentro dessa pandemia. Está tendo um avivamento não dentro da igreja, mas dentro das casas. Entenda, pessoas que estão reclusas. Hoje aqui não tem uma igreja, mas dentro das casas estão acontecendo relógios de oração. Dentro da igreja pessoas estão adorando o dia inteiro, porque eles entendem que precisam se apegar. Quem esperava um avivamento dentro da igreja, troca, pula o muro. O avivamento está acontecendo dentro da tua casa, dentro da tua parentela, e você é o profeta desse caos. Chegou uma hora da gente, Lucas, usar uma grande ferramenta que a gente tem, que é a boca. A gente não está podendo impor as mãos sobre pessoas, a gente pode profetizar. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo de número 17:1, nós precisamos que Deus venha ativar a porta de ousadia na nossa vida nesse período. A Bíblia diz que Elias falou assim, segundo a minha palavra, não haverá chuva e nem orvalho nessa terra. E realmente durante 3 anos não houve, porque esse homem ousado avivou aquele período e trouxe um caos para a terra. Não tinha chuva, meu irmão. A galera precisava de água para plantar, para dar seus gados, não tinha. Deus cerrou o céu por causa da palavra de um homem. Ei, você que está me ouvindo agora,
Você não está podendo colocar a mão enfermo, mas use tua rede social para ser profeta, para ser profetiza, porque vai alcançar vidas. Eu profetizo aí, meu irmão, aonde você está, você que está me ouvindo nessa live aqui, levanta a sua mão. Deus vai ativar a porta da ousadia, da profecia da tua boca, seja ela na palavra, seja ela em cânticos, mas Deus pode colocar isso hoje na tua vida. É isso que a terra quer, não é guerra, é profetas como Elias foi, segundo a minha palavra. Não foi segundo a palavra de Deus, não, segundo a minha. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Oh, aleluia. E como concordância aqui do que o pastor Sérgio falou, o mundo espiritual é reativo. O mundo espiritual é reativo. E como o Alan falou que nós precisamos sempre ter fé, sempre com positividade, sempre com pensamentos no céu. Eu acredito que essa pandemia está sendo uma oportunidade das pessoas, e a gente está voltando nesse ponto mais uma vez, a gente falou isso no início, das pessoas voltarem ao lugar secreto, voltarem a ter momentos de experiência com Deus no seu quarto, a voltarem a ter momentos de experiência entre você e Deus apenas. Teve uma experiência que eu tive, eu vou compartilhar para vocês. Ano passado, ano retrasado, na verdade, teve o Descend em Orlando, se eu não me engano, e eu não tinha ido, eu não tinha juntado dinheiro para ir. E eu fiquei assistindo da minha casa. E uma determinada ministração da música Quero Conhecer Jesus, se eu não me engano, estava a Priscila Alcântara ministrando, o pessoal do Dunamis. Eu lembro que eu só falei uma palavra: Senhor Jesus, eu estou de coração aberto. Naquele mesmo momento, eu caí em lágrimas na minha sala. Eu comecei a chorar, clamar, comecei: Senhor, vem na minha vida. E ali realmente eu entendi que não há outro lugar melhor a não ser na presença de Deus. E a presença de Deus, ela se manifesta independente dos locais. Verdade. Talvez você está aqui, você nunca desfrutou desse lugar. Você vai para a igreja, mas você nunca desfrutou desse lugar. Por quê? Talvez você esteja desfrutando de uma, vamos dizer assim, de uma robotização da massa. Uma pessoa está aqui na frente mandando você levantar a mão, você levanta, um pastor está gritando, você pula, roda, mas isso não passa de uma... O sangue de Jesus. Você parou para pensar nisso? Que nós só temos acesso ao santo lugar porque Jesus morreu naquela cruz? A Bíblia vai dizer que para os sacerdotes adentrar o santo lugar, o que os sacerdotes faziam? Eles se cobriam com vestes de cordeiro, com a pele do cordeiro. Eles se cobriam com a pele do cordeiro. Entenda uma coisa, a cruz, ela não foi uma punição qualquer. A cruz, ela foi uma punição moral. Por quê? Porque os crucificados eram expostos à vergonha. Eles eram mortos nus. E você consegue entender isso? Porque as vestes do Cordeiro recaiu sobre nós e nós podemos adentrar ao santo lugar, porque Ele fez de nós sacerdócio eterno. E a presença de Deus não se limita mais a templos, se limita a minha e a sua vida, disposta em dizer: Pai, eu estou aqui de coração aberto. E só para terminar, você pode fluir na presença de Deus e a sua casa ser completamente transformada. Por quê? A Bíblia vai dizer que quando a arca, ela repousa sobre a casa de Obed-edom, a casa de Obed-edom é completamente transformada. E a arca, ela simbolizava o que na velha aliança? A presença. Na nova aliança, a presença não está mais dentro da arca, está no meu e no seu coração. Nós agora somos a arca, nós agora somos o templo. E como a arca transformou a presença, a casa de Obed-edom, fluindo a presença, você pode transformar a sua casa fluindo a presença. Então, independente de onde você está, eu quero te convidar a você abrir o seu coração e fluir na presença. Amém? Lucas, nós temos mais 10 minutos aí de live, né? 10 minutos. Eu queria que o pessoal agora começasse a mandar pedido de oração, que daqui a pouco a gente vai estar orando. A gente vai responder mais algumas Manda aqui. pedido de oração para a gente aqui. Lucas, eu queria que você lesse essa pergunta aqui, para mim poder responder a nossa amada aqui, por favor. Sim. Mas manda um pedido de oração, que daqui a pouco a gente vai estar Começa a orando. mandar, você que Mesmo sente porque, cura. Lucas, a gente quer aquele gostinho de quero mais. Que a gente vai voltar com a live. Voltar. Então, a gente vai ter mais um número de pessoas participantes aqui. Sim. Nós queremos ter alguns pastores aqui, algumas pessoas convidadas para a gente voltar com essa live. Mas manda agora o pedido de oração que a gente quer orar.
essa pergunta para mim aí, por favor. Da Jaqueline Santos, não conheço. Deus abençoe, Jaqueline. Jesus te ama. Gostaria de tirar uma dúvida, porque estou vendo que muitas igrejas estão fechando, mas a minha aqui onde eu moro é a única que disse que não iria fechar por nada. Será que estou sendo desobediente por não ir para os cultos e me resguardar? Segura essa aí. Então, Jaqueline, pesadíssima essa pergunta aí. A Bíblia diz que cada um de nós chegaria diante do tribunal de Deus. Eu não posso falar que o seu pastor está certo ou se ele está errado em fechar ou deixar aberta a igreja. Mas eu queria transmitir para você uma palavra. Porque o grande fato aí não é nem a igreja está aberta, ela está fechada. O grande fato é você que não quer errar com Deus. Eu tenho uma palavra para você em 1 João, capítulo 3, o verso 21, diz assim: portanto, amados, se o meu coração não me condena, temos paz em Deus. Se você está se sentindo bem para estar em casa cultuando, e entendendo que você está salvaguardando e você não está desobedecendo a ninguém, se você está com paz na sua atitude, você está diante de Deus com seu coração tranquilo. Então, assim, pede a Deus para que Deus venha direcionar, ora pelo teu pastor, ora pela decisão, ora para ele tomar a decisão certa. Eu tenho certeza que a oração de ovelha, ela move a mão de Deus para direcionar a vida de um pastor. E o teu pastor é um grande homem de Deus, entendeu? Mas eu quero dizer para você, se você, esse tempo que você está em casa, se o teu coração não está te condenando, e você está em paz em Deus, fica tranquila, que você não está entristecendo a ninguém, tá bom? Jaqueline, que Deus abençoe tua vida, teu coração, tá? Ore pelo teu pastor, pelo teu líder, pela liderança, que ele venha acertar. Vamos lá, Lucas, o que a gente tem? O Patrick pediu a pergunta dele, tá aí? Por favor, olha que moral, hein, PTK? Cara, então não tá aqui pra gente, brother. Ele mandou uma pergunta de 1 quilômetro, Patrick. Provavelmente, Patrick, dá uma resumida aí, cara. Dá um jeito, manda pelo WhatsApp, mano, sei lá. A gente quer responder a tua pergunta, irmão. E, galera, pode continuar mandando, a gente vai responder aqui, a gente tem mais 10 minutos. A gente tem pouco tempo, mas dá pra responder. Daqui a pouco a gente vai estar encerrando para ir para a oração. E não esquece dos pedidos de oração não, galera, tá bom? E você que já, se for possível, começa a se reunir com a sua família nesse momento aí na tua casa, a gente vai fazer um momento de oração daqui a pouco. Momento de oração com a família, você que está com a sua esposa, seu noivo, namorado, está com a sua família, se reúne que a gente quer orar pela tua casa. Se reúne. Tá? A gente está orando por vocês. Deus vai fazer coisas grandes. Deus vai fazer coisas tremendas. Conseguiu achar a pergunta do PTK aí, mano? Sumiu, cara. Se não for, eu vou lançar mais uma aqui pro pastor Sérgio, então. Manda uma que a gente vai entrar na oração. Show de bola. Aí depois, na próxima live, a galera manda pergunta. Manda aí pra gente. Mais. Vamos lá. Pastor Sérgio, então, falamos muito sobre pandemia. A gente não queria muito falar sobre isso, mas... Microfone aí. Como o senhor acha, qual é os passos necessários para uma pessoa desenvolver uma vida de relacionamento com Deus na sua casa? O espaço? Não, os passos. Os passos. Os passos. Quais são os passos necessários? Vida de devocional e oração. Por exemplo, acordei, aí peguei o telefone, acordei, primeira coisa que eu fiz, e fui ver as notícias, eu fui ver o meu WhatsApp, eu fui ver o Instagram, eu fui ver qualquer coisa. Queridão, o primeiro passo que você dá após você acordar, dá destino para a tua vida. Dá rumo para a sua vida. Então a primeira coisa que eu tenho que acordar é acordar agradecendo e chamando Deus para a minha vida. Não importa se é em pé, de joelho, deitado, se é 10, 20 minutos. Você está acordando de um período que o próprio Deus te deu por descanso. E o primeiro passo que você tem é se linkar, ou seja, você tem que entrar, ou seja, se conectar com Deus para depois as demais coisas. Depois, leitura da palavra. Uma vida de leitura
uma vida de conhecimento, não de cultura, mas conhecimento de intimidade com o Pai. Depois, uma vida de oração. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Não importa se vai ser uma oração breve, uma oração estendida, mas você tem que ter momento de oração. Depois, exalte ao Senhor, louve ao Senhor. A gente gosta muito ali em casa, né, Lucas, de ver alguns vídeos de louvor e adoração, e a gente entra naquela atmosfera tremenda ali, da gente estar adorando, e a gente tem entendido que quando a gente está de frente da televisão, muitas das vezes, vendo aquele momento de adoração, a gente está atraindo Deus para a nossa casa. Então os passos são esses, Lucas, são fáceis. São passos fáceis, mas no mundo espiritual se torna difícil porque é uma resistência. O diabo não quer que você leia a palavra. O diabo não quer que você adore. O diabo não quer que você ore. O diabo não quer que você linke o seu dia com ele, com Deus, porque ele sabe que sendo assim, você se tornará mais forte. Então o Renan mandou aquele significado daquela palavra, apóstata. Mandou. Então vamos lá. E fala aí pra galera aí. Significado da apóstata. Substantivo masculino ou feminino, pessoa que renuncia ou renega uma crença, uma religião da qual fazia parte. Geralmente se refere à fé cristã. O apóstata foi expulso do templo, quem desrespeita os votos, deixando a vida religiosa sem aprovação dos seus superiores. Quem abandona os princípios dos quais era defensor e agora se tornou desertor, adjetivo que praticou ou cometeu apostasia, que renunciou abandonando uma crença, uma religião sacerdotal apóstata. Esse resumo aqui só poderia vir do meu líder mesmo, fera, nato, homem brabo, de Deus. Brabo. Mas isso aqui foi um resumo do que eu falei, Renan. É aquele que, em tempos de coronavírus, ele se afasta. Na verdade, ele não se afastou por causa do coronavírus, ele já estava longe há muito tempo e não percebeu. Vamos para os pedidos de oração? Galera, vai mandando os pedidos de oração aí, mas nesse momento a gente vai te dar um minutinho, exatamente um minuto, para você se juntar com a sua família, você começar a se juntar com a sua mãe, com o seu pai. A gente vai fazer um momento profético agora. Eu creio que nesse momento vai ser um momento de liberação de destinos. Eu creio. Eu creio que vai haver cura. Você que tiver uma enfermidade também, coloque a mão sobre a sua enfermidade. Vamos te dar um minuto, exatamente um minuto. Já tem ali a Eliane de Souza Silva Neves, peço oração pelo João. Enquanto você está se reunindo com a sua família, domingo de manhã nós temos o nosso culto ao vivo, 9 horas da manhã. E domingo à noite também, 18 horas, o nosso culto online. Fica ligado na rede para saber das lives. Entra lá e se inscreve no YouTube, Vivendo em Triunfo, se inscreva lá. Deus tem coisas grandes. Nós queremos orar, dê um tempinho para eles. Vou ficar até de pé para orar, Lucas, mas vamos orar no microfone. Fica à vontade aqui, Lucas. Fica aí para a gente poder orar e profetizar. Isso aí, reúne sua família. Feche os olhos aí na sua casa. Isso. Deus marcou o encontro contigo nessa live, queridão. Você não linkou nela à toa, não. Eu quero fazer a mesma coisa que eu fiz ontem no culto aqui, Lucas. Você que está afastado do caminho do Senhor, você não linkou nela à toa, não. Você que deixou Jesus, se afastou de Jesus e quer voltar hoje para Jesus. Você que em meio à pandemia quer encontrar uma saída, eu quero te dizer, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você que quer voltar para Jesus, coloca o teu nome aí. Tenha vergonha não, se expresse para Ele. Porque a Bíblia diz, aquele que me nega aqui na terra, no céu também negarei. Você que não tem Jesus na sua vida, está voltando para Jesus, quer aceitar Jesus, coloca o teu nome. Queremos incluir você nessa oração. Eu sei que você está aí. Eu sei que talvez você esteja longe, distante de mim, mas não está longe de Deus, porque Deus tem um plano na tua vida, tem uma história contigo.
Não fuja! Deus está dizendo: Jacó, eu te achei! Uou! Tem um propósito contigo! Tem um propósito na tua casa! Tu és o meu alvo! E eu sou o teu Deus! Volta para Ele hoje. Regresse para Ele hoje. Oh, tchararavaci derevassai. Sei que Deus tem algo com a sua vida. Enquanto as pessoas estão se reunindo para a gente orar agora por enfermo, por causas impossíveis, porque meu Deus é um Deus do impossível. Deus está falando contigo. Eu quero você de volta, filho pródigo. Eu quero ver você de volta para minha casa, filho pródigo. Você, menina que afastou, você que saiu, teu tio usava tremendamente. Você era uma ministra de Deus. Volta. O pai do filho pródigo não foi atrás dele, porém ele ficou da janela olhando a todo tempo, a todo dia o retorno. Meu Deus está te olhando você retornar hoje. Volta para Jesus. Entrega a sua vida para Jesus. Nós vamos orar, mas queremos orar por pessoas que querem voltar para Jesus. Você que está voltando para Jesus, eu quero convidar você a colocar o seu nome aí na live e avisar que você está voltando para Jesus. A gente quer saber. Queremos. Porque a gente quer cuidar de você. Você não vai colocar apenas o seu nome, você vai colocar o seu telefone. Eu creio que o pessoal do Resgate está vendo essa live. O pessoal do Resgate vai pegar um caderno e vai anotar o nome dessas pessoas. Eu peço que você coloque o teu nome nesse momento. Você que está aceitando Jesus, você que está voltando para Jesus nesse momento, coloque o seu nome aí na live, seu telefone junto. Você que vai estar sendo curado nesse momento, coloque a sua cura também. A gente quer te conhecer. Feche teus olhos nesse momento. Feche teus olhos nesse momento. Comece você a fluir no Espírito. Você que fala em línguas, comece a falar em línguas. Comece a orar no Espírito. Comece a orar você nesse momento. Nós não vamos orar, você vai começar orando. Vai, ative a sua fé na tua casa. Comece a queimar por Jesus. Comece a queimar por Jesus nesse momento. Comece a queimar por Jesus nesse momento. Comece a queimar, vai. Deixa fluir, deixa fluir. Eu sei que o que está envolvendo a gente aqui está envolvendo a tua vida aí também. Ei, Deus está te envolvendo aí também. Os pedidos de oração estão chegando. Mas eu creio que Deus é fiel. Coloca um pouquinho desse louvor, porque esse louvor vai entrar. Aumenta um pouquinho, Emílio. Vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Nesse momento, você que tem uma enfermidade, nesse momento, eu quero convidar você a colocar a mão sobre a sua enfermidade. Quero convidar você a colocar a mão sobre a sua enfermidade nesse momento. Você que tem dores nas costas, coloque a mão sobre as suas costas. Você que tem dores de cabeça, coloque a mão sobre a sua cabeça. Você que não consegue fazer movimentos, comece a colocar as mãos sobre a sua enfermidade. Você que tem depressão, síndrome do pânico, comece nesse momento, vai. Senhor Deus e amado Pai, eu clamo nesse momento por cura. Cura 100%. Não aceitamos 10%, 50%. Clamamos por cura 100%. Clamamos por cura 100%. Receba a presença de Deus aí. Dor de cabeça, vai embora. Dor nas costas, vai embora. Dor de cabeça nesse momento, caia por terra. Nesse momento, toda febre, nesse momento, todo sintoma possa cair por terra. Que nesse momento, Deus venha visitar os hospitais. Não apenas os enfermos, mas os médicos, os enfermeiros, os recepcionistas. Que eles venham ser blindados nesse momento. Que eles venham ser cheios de uma presença sobrenatural. Que eles venham entender que eles estão exercendo o amor de Deus através da profissão deles. Eles estão sendo heróis. Eles estão sendo avivalistas. Pai, comece a encher essas pessoas. Paizinho, comece, Pai, a visitar os médicos. Dê força aos médicos. Dê força àquele que está fraco.
Comece a visitar o enfermo, Pai. Comece a visitar o enfermo, Pai. Ô, xacaraba. Senhor, nós oramos pela Maria José Espíndola, que pede oração pela Beatriz, que se encontra agora no hospital de plantão. Senhor, revista a Beatriz agora. Em nome de Jesus, Beatriz, receba agora a ministração, a blindagem. A mãe do Alain, a Claudinha, que se encontra no Hospital das Clínicas, trabalha na equipe, toda a equipe do Hospital das Clínicas, médicos, enfermeiros, sejam revestidos pelo poder de Deus. Oração por Fátima Machado. Fátima Machado, o Senhor vai agora de encontro ao teu coração. Receba o toque do Senhor. Juliana queria fazer um pedido de oração para quem está pedindo liberdade provisória sobre o nome do Júnior. Senhor, tu abre a porta das trancas. Elaine de Souza peço oração pelo João. João, receba cura em nome de Jesus. Nós decretamos cura sobre o João em nome de Jesus. Você que está assistindo a live ainda, pega essa porção de fogo, pega essa unção que varre a tua casa, que varre esse carro agora que você parou para assistir, essa porção de fogo que pega agora onde você está no teu apartamento. Eu ainda quero orar para você que está afastado do caminho do Senhor Jesus. Você que não tem Jesus e quer entregar a tua vida, coloque teu nome aí, nós queremos orar por você. Oramos agora pelo Henrique. Henrique, meu amado querido, receba a cura agora. Nós damos agora um decreto. Você não está infectado. Receba fogo do Senhor na tua casa. Você é um valente do Senhor. Você é um guerreiro do Senhor. Você é um ativo na obra do Senhor. Receba a blindagem na tua casa. O teu pai, a tua mãe, o teu irmão, nós entregamos agora essa ministração sobre tua vida. Senhor, defenda a tua igreja de todo mal, defenda a tua igreja de todo ataque, defenda a minha vida, defenda a vida do meu filho, defenda a minha casa, a minha parentela, defenda a viver em triunfo a igreja do Senhor. Senhor, a Letícia pede oração pela equipe de enfermagem, pela equipe médica. Letícia, recebe blindagem do Senhor, você e a equipe que está contigo. Chorou, manarabavassai. Vocês são mãos proféticas, boca profética. Vocês não são receptores de vírus, vocês são boca de Deus. Aonde vocês tocarem, fluirão cura. Senhor, visita Belfor Roxo de uma forma tremenda e quebra toda a sentença em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Galera, então, eu estava orando aqui ao Senhor. O Senhor me deu uma palavra de conhecimento. Abaixa um pouquinho, Emílio. O Senhor me deu uma palavra de conhecimento. Obrigado. Eu não conheço, mas Deus me falou sobre uma menina. Uma menina que não ia assistir essa live. Ela entrou nessa live por acaso. Essa menina se magoou muito sentimentalmente algumas semanas atrás. Essa menina, ela tentou se cortar essa semana. Ela não está conseguindo sair do seu quarto. O Espírito Santo de Deus me incomodou para te dizer o seguinte: que você é pura, que você é uma princesa dele. Ele te ama, ele te escolheu e ele está te abraçando nesse momento. Então, nesse momento, receba o abraço. Receba o abraço. Você foi magoada, mas nesse momento, o Espírito Santo de Deus me incomoda de dizer que você é princesa dele. Você é princesa dele. Jesus, ele te ama. Jesus, ele te ama. Ele conhece o teu valor, porque ele pagou o preço por você. A gente está terminando. Abaixa só um pouquinho o louvor de fundo. Menina, Deus colocou. Nós vamos orar pela Carol, que está de plantão também, médico. Nós vamos orar. Saiu uma palavra de direção para a sua vida. Não dê fim àquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não deixe que o diabo venha soprar, que o espírito de suicídio chegue na tua vida. Está sendo quebrado nessa noite. E você que está afastado, para a gente fechar, meu irmão. Eu sei que você está aí, Deus vai invadir teu coração.
Você que não tem Jesus e precisa encontrar Jesus, eu quero orar para finalizar, mas eu sinto no meu espírito arder que você está em oculto. Venha à luz para que Deus venha curar a tua vida. Se manifeste. Nós precisamos pegar teu nome, fazer teu contato e te acompanhar, te discipular. Oração pela Carol. Senhor, nós oramos pela Carol, que está de plantão médico, Senhor. Blinda a Carol. Usa a Carol como instrumento, como boca profética para trazer cura sobre esses enfermos em nome de Jesus. Amém? Nós estamos terminando a nossa live de hoje. Domingo, 9 horas da manhã, nós estamos no nosso culto. E domingo, às 18 horas, o nosso culto também. A Ingrid pediu uma oração pela família. Vou orar. O Lucas vai estar orando pelo término. Mas ainda dá tempo de você que voltou para Jesus, você que está aceitando a Jesus, colocar o teu nome. Porque eu sinto, Lucas, que tudo é por uma decisão. Depois da decisão, a gente vira propósito. E quando vira propósito, Deus nos honra. Então nós vamos orar para terminar, né? Pai. A gente consegue ver o nome do pessoal ainda aí? Vê se consegue botar aqui na tela para a gente fechar, se tem mais alguém para a gente orar, para a gente terminar a nossa live. Queremos agradecer, né, Lucas, a galera que participou. Espero que a gente tenha tirado as suas dúvidas, tá? Vamos orar para terminar. A presença de todo mundo, a galera que estava assistindo, a galera dos Estados Unidos, Canadá, Pastor André que estava lá nos assistindo. Pastor André, um beijo no teu coração, essa te galera amo. Que todo mundo ama. Que absurdo. A Manu, Pastora Kelly, a Lolo, a gente ama vocês, cara. A gente pede que vocês continuem interagindo com a gente nesses dias. Nós ainda somos igreja. E pedimos que vocês orem por esse país cada vez mais, ore por essa nação, ore pelo mundo. Eu creio que a oração do justo tem muitos seus efeitos, e a oração de muitos justos tem um efeito ainda muito maior. Verdade. Então, por favor, fique em casa, mano, não saia, passe álcool gel, se cuide da sua família. Não deixe maiores de 60 anos sair, pelo amor de Deus, idosos, por favor, evitem as ruas. Nós queremos acabar com essa epidemia e o avanço dela o mais rápido possível, e nós precisamos nos posicionar para isso. Então, por favor, fique em casa. O momento que você estiver em casa, aproveite, faça um exercício, leia um livro, leia a Bíblia, ore, faça qualquer coisa, mano, mas tente priorizar esse tempo de isolamento. Amém? Senhor Deus e amado Pai, te agradecemos por mais essa live, por tudo que o Senhor fez. O Senhor é incrível. Não tem palavras para mensurar, Pai. Nós não somos dignos de fazer isso que nós estamos fazendo, muito menos merecedores, mas o Senhor nos permitiu fazer isso. E eu te peço que o Senhor venha tocar nas nossas vidas, porque estamos de coração aberto para receber a Tua cura, a cura na nossa nação. E te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor fez até hoje, porque o tempo todo o Senhor é bom, porque o Senhor é bom. Então, Pai, te agradecemos. Muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado por tudo, muito obrigado por essa live. Sabemos que é apenas o início de algo que o Senhor vai fazer através das mídias digitais. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Beijo no teu coração. Até domingo, 9 horas. E domingo às 18 horas. E em breve uma nova live junto com o Lucas e junto com nossos pastores aqui para edificar a sua vida. Esse é o nosso propósito. Fica na paz. Deus abençoe. Até domingo.